Muito bom dia, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez no canal Paz e Bem, hoje ao vivo, falando com vocês sobre esse tema que nós consideramos muito importante, que é o Laboratório de Allan Kardec, a Revista Espírita. E aqui é um momento para a gente poder tirar dúvidas, conversar, trabalhar esses temas, e lembrando, ao vivo, todo mundo fala que ao vivo é mais gostoso, eu também considero, fiz live ontem, 2 vezes à noite, uma aqui no canal Paz e Bem, outra no canal do Sejus, hoje estamos aqui no canal Paz e Bem novamente, para falar de Allan Kardec, para falar desse tema, que é esse artigo publicado por Allan Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1860, Intuição da Vida Futura. Ele é baseado num texto publicado nesse dia, que é de uma antiga escritora francesa chamada Delphine Desjardins. Quem acompanhou aí o vídeo de divulgação que está no canal do Sejus e também a capa tem o retrato dela, não um retrato físico, como a gente conhece, porque afinal ela desencarnou em 1855, e ali nós temos essa oportunidade de trazer ali no vídeo o retrato dela, que é uma pintura que foi de um pintor chamado Louis Ressan. E ali nós temos também um pouco do que ela vivenciou e que ela, a partir do que provavelmente ela vivenciou, está ali nessa mensagem. E ela tinha por nome de batismo, o nome civil, de Vincent Delaunay, ou seja, Girardin é apenas um nome artístico, digamos assim. E ela nasceu em Axém, se batizou, Delphine Gay. A mãe, conhecida como Madame Sophie Gay, a criou em meio a uma brilhante ou uma conhecida sociedade literária. Ela era prima de uma outra escritora também, famosa época, Hortência Lar, e publicou 2 volumes, uma miscelânea, ensaios poéticos e novos ensaios poéticos. Em primeiro em 1824, segundo em 1825. Em uma visita à Itália, em 1827, durante a qual ela foi entusiasticamente acolhida pelos literatos de Roma, até quando na capital, produziu vários poemas, e o mais ambicioso, ou o mais famoso, foi um poema chamado Napolim, publicado em 1883. Saudar aqui minha grande amiga Margarete Santos. Senti sua falta esses dias, Margarete. Muito bom estar contigo aqui. Então, muito bom também. Muito bom dia para quem estiver aqui presente também. Oportunidade de a gente bater um papo agora de manhã, 6h30. Todo mundo já está tirando as remelas aí. Quem está de férias aí, de repente está até no quinto sono ainda. Mas aí é bom para a gente conversar e trazer esses assuntos aqui à pauta. E é claro, tem pessoal que vai vir de madrugada, vai vir de noite, vai vir de tarde. Não tem problema, o importante é a gente compartilhar esses conhecimentos. Ela se casou em 1871 com Émile de Girardin, e isso foi uma oportunidade para dar um novo rumo à carreira literária dela. Outra pessoa, muito bom dia, César, também deve estar aí com, como se diz, os palitinhos aqui também, né? Com os olhos abertos. Então, bem-vindo, César Lozano, bom dia, Margarete, Felipe, comunidade do Sejus, e a Margarete, senti falta também, estava na correria de encontro com amigos, com certeza, né, não é todo dia que você está aqui no Brasil, para a gente poder bater um papo legal. Então, continuando aqui, algumas coisas contemporâneas dela, isso nos idos pós-casamento, foram parte de um jornal chamado Le Presse, La Presse, aliás, que ela contribuiu em 1886 até 1889, sob o pseudônimo de Charles Delaunay. Ou seja, se você pegar um texto de Charles Delaunay, na verdade, é de Delphine de Girardin. E algumas desses escritos estão coletados num livro chamado Letras Parisienses, ou Cartas ou Escritos Parisienses, de 1843, e teve um sucesso brilhante nessa época. Ela ainda publicou outras obras, todas com nome francês aqui, 1882, 86 e 53,
e está entre os seus romances mais conhecidos, algumas peças dramáticas em verso, também ela prosa e verso, ou seja, era uma escritura bastante versátil para a sua época. Segundo esse artigo da Wikipédia, que inclusive estava em inglês, ela exerceu uma influência pessoal considerável na sociedade literária contemporânea. Em sua sala de estar costumavam ser encontrados Théophile Gautier, Honoré de Balzac, Alfred de Musset e Victor Hugo, ou seja, escritores bastante badalados, inclusive até hoje. Então é importante até conhecer um pouco da obra dela para a gente entender o porquê desse texto atribuído a ela, ver que o texto, a princípio, ela desencarnou em 1855, pouco antes da publicação de Livro dos Espíritos, e aqui nós não temos uma data exata de quando esses textos foram colocados, porque é uma nota. Kardec diz que esse texto estava num caderno antigo da médium e recebeu, e que também que havia servido também a outro médium, no qual se achava uma comunicação escrita há tempos e assinada Delfina de Girardin. E isso explica o começo da comunicação. Ela coloca: enquanto justamente o meu nome, e ele servirá de assinatura antes de haver começado. Na verdade, ela veio já se apresentando por uma questão particular dela, que não fica totalmente explícito, mas a ideia é fazer uma reflexão sobre o chamado, e vocês já conheceram o Dia dos Mortos. Estamos em dezembro, né? Então vamos pegar um texto publicado em 1860, em dezembro de 1860, para encerrar o nosso Caminhos do Espiritismo em 2022. Então, ela fala também o seguinte: quero falar-vos a todos neste momento e vos provar que sois espiritualistas. Por isso, é suficiente dirigir-me ao vosso raciocínio. Ela nem coloca espíritas, porque não necessariamente um espírita vai ler, ou uma pessoa que tem que ser espírita para ler uma mensagem psicografada. Mas temos aqui uma coisa importante que ela coloca. Que ireis fazer num cemitério a 1º de novembro, se ele só conserva os despojos dos seres que perdestes? Por que ides perder tempo em levar-lhes umas flores, aquele um pensamento de amizade e uma suave lembrança? Por que ides evocar a sua memória, se eles não vivem mais? Por que derramar lágrimas e lhes pedir que as enxuguem, ou que vos levem com eles? Respondei, vós, todos que dizeis, porque os que não dizem em voz alta pensam baixinho, e dizeis: a matéria é a única coisa que existe em nós. Depois de nós, nada. Ou seja, por que você reverenciar antepassados se a gente é materialista, né? Se você é materialista? Se você não tem essa crença embasada de que a morte continua, ou melhor, a vida continua após a morte. Que a morte do corpo físico não abala a nossa essência, o nosso físico, ou melhor, o nosso espírito, que na verdade somos nós mesmos. Então a gente tem aí um aspecto que esbarra bastante com a ciência, até mesmo no nosso cotidiano, porque não é todo dia que a gente fica se martelando com relação à vida após a morte. É claro, para quem é médium ostensivo, não somente eu, mas outras pessoas também, ela é mais muito evidente. É um espírito com que a gente vê, é um pensamento com que a gente esbarra, é uma intuição que a gente recebe, e aí a gente passa a lembrar que a gente é espírito. Um espírito imortal. A gente passa a ter essa noção cotidianamente, que é o aspecto pelo qual ela chama a atenção, especialmente se tratando do Dia dos Mortos, aqui no Brasil, Dia de Finados, e que aqui nós colocamos no dia 2 de novembro. Lá eles colocam no dia 1º, não sei se ainda hoje, mas pelo menos é como é colocado aqui. E ela continua: dizeis, não estáis em desacordo convosco mesmo? Mas alegrai-vos, pois tendes mais fé do que imaginais. Deus, que vos criou imperfeitos, quis dar-vos a confiança a malgrado vosso, e sem quererdes compreender, sem disso terdes consciência,
falais a esses queridos, pedis que cheirem as flores que lhes ofertais, suplicais amizade e proteção. Viva isso, né? Proteção. Mãe, chamas a tua filha de anjo e lhe pedes preces. Filha, pedes proteção de tua mãe e os teus conselhos. É muito interessante isso, porque realmente muitas pessoas vão com esse objetivo e acabam vivenciando isso. Eu me lembro de uma prima que vinha ser madrinha de crisma da minha mãe, e até é engraçado que ela usava isso mais para assustar os filhos, mas ela sempre que ia visitar o cemitério no qual estava enterrado o corpo de um dos filhos dela, ela disse que ela conversava com eles, e com isso ela também brincava com os filhos que ainda estão vivos para poder dizer, ó, não está me dizendo isso, não está me dizendo aquilo. Isso provavelmente acontece que a gente, isso cotidianamente, sem saber. Né? À toa que rolam aí os memes daquele Alexandre, personagem de A Viagem, perturbando ou orientando as pessoas com relação a algumas coisas, especialmente em momentos em que nós vemos aí ainda esse pessoal fascinado aí com as ideias absurdas aí da extrema-direita. César Lozano, bom dia. Bom demais estar no Seja. Estou aprendendo muito com os estudos e comentários e questionamentos dos amigos. Muito bom, César. Eu também aprendo muito, porque todo mundo tem sempre questões a contribuir, e nada como estarmos presentes. Olha quem está aqui. Bom dia, Elisa Mendonça. Bem-vinda. Muito bom ter você aqui também. É sempre bom fazer ao vivo. Durante meu período de férias, vou tentar fazer ao vivo, tá, pessoal? A não sei que aconteça alguma coisa que me impeça. Mas a ideia é, nesse período em que eu não estou trabalhando diretamente, eu estar presente aqui conversando com vocês. Aí a Delfine de Girardanda fala: muitos dentre vós dizem, sinto em meu coração a verdade do que dizeis, mas está em desacordo com o que meus pais me ensinaram. E espíritos timoratos que sois. Vós fechais na ignorância, agi, pois, sem temor, porque a fé espírita está de acordo com todas as religiões, desde que diz o que todas repetem: amor, caridade e humildade. Vede que se isto só decorre da vossa hesitação, deveis crer. Então, uma das coisas que eu acho importante que ela coloca aqui para encerrar o texto dela é que o Espiritismo está, de certa forma, relacionado com todas as religiões. Então, isso, de certa forma, mostra que o estudo do Espiritismo não deveria ser na esfera religiosa, mas sim algo aberto para todo mundo ter acesso. Ainda que os conceitos de reencarnação, os conceitos de comunicabilidade com os espíritos desencarnados passem por um processo que muitas vezes esbarrem em determinadas tradições. E isso realmente muitas vezes choca, porque afinal, uma coisa que você tem muito controladinha num tempo, você vai ter em outros momentos de outras maneiras. E é importante que haja essa situação. Elisa, sim, tem sido demais. Muito bom estar contigo aqui, Elisa. Kardec encerra o texto trazendo uma observação. A contradição de que o espírito, no começo, é vista a cada instante, mesmo naqueles que mais fortemente negam a vida futura. Porque muitas vezes as pessoas negam, inclusive, a própria existência após a morte. É muito comum, às vezes, em uma reunião mediúnica, lidando com espíritos que não tiveram uma vivência religiosa, uma vivência espiritualista, não entendem. Inclusive, nós tivemos um caso muito interessante, uma vez numa reunião, de um espírito que não achava que poderia estar sendo acolhido simplesmente pelo fato de ele ter sido um alcoólatra. E Deus não abandona ninguém, está todo mundo sempre nos orientando, nos abraçando e procurando nos levar para situações melhores a cada dia. E Kardec continua: se tudo se acaba com a vida corpórea, para que serve então a comemoração dos mortos se eles não morrem mais? Então, nós temos aí, não adianta dizer um comércio. Não, nós temos realmente uma questão de espiritualidade aí envolvida. E aí, continuando. Falaram-nos de um senhor imbuído ao último ponto de ideias materialistas absolutas. Ideias materialistas absolutas. Há pouco tempo perdeu o filho único, e o pesar que sentiu foi tal que queria suicidar-se para ir juntar-se a ele. Ora,
Vai juntar-se a quê? Aos ossos, e não são mais ele, porque os ossos não pensam. Ou seja, isso mostra que há uma questão envolvida. Porém, talvez podemos dizer, um esquecimento que as pessoas têm, porque afinal muitos estudos hoje nós temos. Quem parte para esse caminho muitas vezes quer apagar a dor, e aí não mede esforços, e muitas vezes acha que esse é o caminho. E aí acaba se equivocando, porque afinal o suicídio não é um bom caminho, conforme um programa que a gente já fez aqui no, ai, meu Deus, no Espiritualidade e Diversidade, em que nós podemos trabalhar, se não me engano, em setembro, sobre esses temas. Bom, era isso que a gente tinha para conversar hoje. O texto está no fim, e o computador aqui também não está ajudando em determinado ponto, porque houve um problema aqui com relação a essas questões de conexão. Eu agradeço a presença de todo mundo e ajuda a lembrar que nós somos o canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural. Agora há pouco a Carla Pavão trouxe o tema da maçonaria feminina, e nós temos aí diversos outros programas. Amanhã temos a Diana de Nanã trazendo o Candomblé Quetu. Ontem a gente teve a Monja Kokai trazendo o budismo. Nós temos o Mauro, que trata do catolicismo. Nós temos também pastores aqui. Então, nós temos aqui diversas. Mais tarde, amanhã, teremos a Nina Veiga trazendo antroposofia, Pedro Lima Vasconcelos, as segundas trazendo a história, enfim. Temos aqui o caminho, a programação, e tudo isso só funciona porque vocês nos colaboram, vocês nos ajudam. Nós temos a boa vontade, mas a colaboração financeira ajuda para a gente manter, por isso pedimos sempre a assinatura solidária do canal Paz e Bem, para que possamos manter essa programação boa e de pé, e com condições de continuarmos ajudando cada um de vocês, e também abrindo espaço para outros ambientes e outras doutrinas também que puderem colocar. César Lozano, pensam que crença espírita não é para todos, porém estudar espiritismo faz compreender crenças. Com certeza, porque afinal, o espiritismo, apesar de todas as modificações que se tentam impor à doutrina, a gente tem aí a possibilidade de um debate sobre esses fenômenos de uma forma racional, sem determinadas interferências e com melhores condições de analisarmos essas diferenças que muitas vezes acabam acontecendo e entender o porquê de determinadas atitudes, o porquê de determinadas situações também, que cada doutrina vai pegando à sua maneira. Margarete Santos, obrigada, Felipe. E eu que agradeço, Margarete, por você estar aqui, porque todo mundo está aqui, porque afinal, esse é o caminho. E aí a gente vai se despedindo, lembrando que também nós somos o Sejus, quando entra especificamente na parte de espiritismo, um coletivo progressista, coletivo de estudos, espiritismo e justiça social. Aqui a gente tem a oportunidade de estudar sem termos aqui uma forma de tentar impor a ninguém nenhuma ideia, a gente deixa muito aberto para todo mundo se colocar, sem nenhuma forma de censura, porque entendemos que esse é o caminho. E não é à toa que nós estamos estudando um livro falando sobre educação alternativa e determinadas experiências, que é para a gente refletir sobre a nossa própria prática de trabalho, de troca de, vamos dizer assim, né, não ensino, né, mas uma troca de aprendizados que o Sejus proporciona para cada um de nós. Então, saudando aqui César Lozano, Felipe Comunidade, e saudando também aqui a primeira pessoa que veio pela primeira vez. Também não faço muitas lives aqui pela manhã, porque geralmente eu estou a caminho do trabalho. Bom dia, última semana, chave de ouro. Eu que agradeço, Ronaldo. Você está aqui encerrar com chave de ouro, assim como todo mundo está aqui presente nessa última live do ano, às 6h30 da manhã, porque já são 10 para as 7. Mauro já deve estar lá nas turbinas, se não tiver o Mauro, deve ter alguém no lugar dele ali no TV Fórum, Fórum Café. Tem o Bom Dia dos 47, temos depois o Centro do Mundo também com o Café da Manhã. Enfim, é o momento da gente se encontrar com as notícias, ver as novidades, e aí a gente começar bem um dia com essas palavras que o Mauro nos proporciona aqui com o canal Paz e Bem. Então, gente, só tenho a agradecer a presença de todo mundo, muita paz, um excelente 2023 para todos nós, e que possamos, esse 2023, ter
uma vida, pensamento muito mais elevado. César, não combina ser cristão e permanecer indiferente ou ficar em cima do mundo. Pois é. E apesar de a gente estar falando aqui de vida após a morte, não podemos nos esquecer que precisamos cuidar de nossas irmãs vivas que estão nas ruas. Lembrando, acho que ontem foi aniversário do padre Júlio Lancelotti. Talvez não tenhamos aí um exemplo de ser humano tão evidente, tão amoroso e ao mesmo tempo tão consciente do seu papel e que nós deveríamos lutar para imitá-lo, ainda que com algum pedacinho, porque afinal estamos aqui em doutrinas diferentes, mas todo mundo aqui luta por justiça social, luta por um Brasil melhor e quer que esse governo, que vai começar no dia 1º de janeiro de 2023, dê muito certo. E apesar de todas as trevas, devemos sempre lembrar que as trevas se dissipam, pois vem o dia, e que as tempestades também passam, pois em algum momento vem o sol, como o medo arco-íris. Então, gente, um beijo enorme, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem, tá?